Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando a lição de número 5 da nossa revista da Escola Dominical de Adultos, do quarto trimestre de 2017. O texto da nossa lição é a obra salvífica de Jesus Cristo. O texto áureo está em João, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Antes de ler a verdade prática, eu gostaria que você relembrasse das primeiras aulas que foram ensinadas, porque lá nós explicamos esse versículo. Quando Jesus ali foi colocado vinagre, ele experimentou, mas não bebeu, ok? Porque ele tinha feito um voto na ceia com os discípulos. Então, para você entender o significado desse texto, reveja as aulas anteriores. A verdade prática da lição 5 é: a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Os objetivos dessa lição são apresentar o significado do sacrifício de Cristo, explicar como se deu a nossa reconciliação com Deus e discutir a respeito da redenção eterna. Então eu gostaria que você entendesse o seguinte, a obra salvífica de Jesus Cristo, ok? A obra salvífica de Jesus Cristo. E aqui ele está falando que nós temos que apresentar o sacrifício de Cristo. Porém, para apresentar o sacrifício de Cristo, é necessário nós entendermos os sacrifícios do Antigo Testamento, tá? Principalmente o da lei. Sacrifícios ali constantes do livro de Levítico. Então nós precisamos ter uma noção disso. O livro de Levítico, do capítulo 1 ao 7, ele trata especificamente sobre sacrifícios, ok? Depois de 8 a 10 ele fala da ordenação de sacerdotes, de 11 a 16 sobre as impurezas físicas e morais, 17 a 26 sobre a santidade física e moral, e o capítulo 27 fala sobre votos, ok? Então, do 1 ao 7 fala dos sacrifícios. É bom você dar uma lida, porque todo sacrifício feito ali no Antigo Testamento apontava, tipificava para Cristo. Então nós precisamos entender um pouquinho disso para entender o sacrifício de Cristo, ok? Então, o que nós temos que entender? Que nesses primeiros capítulos, de 1 a 7 de Levítico, os sacrifícios foram ordenados por Deus. Foi um mandamento de Deus. Para quê? Porque eles diziam respeito à manutenção do relacionamento entre a humanidade e a divindade. Olha que interessante, né? E assim, nessa ideia do Antigo Testamento, dos sacrifícios, você dizer que adorava a Deus sem oferecer um sacrifício é algo inconcebível. Ou seja, adorar sem sacrifício é algo inconcebível, porque o sacrifício fazia parte da adoração. Olha que coisa maravilhosa nós temos que entender. Porém, alguns dos sacrifícios feitos lá, que foram ordenados por Deus no capítulo 1 a 7 de Levítico, eles não têm relação com pecado e culpa. Ok? Eles não têm relação com pecado e culpa. E assim, a maioria dos sacrifícios, aqueles que eram feitos com mais frequência, que eram os mais comuns, nós podemos dividir ele em 5 sacrifícios. Olha que coisa interessante, hein? Então vamos lá. Primeiro sacrifício, nós podemos chamar aquele que é oferta completamente queimada, ou chamada oferta de holocausto, ok? Esse é o primeiro, holocausto. Nós temos o segundo, chamado de oferta de manjares, né? Oferta de manjares, que era exclusivamente de cereais apresentado ali. Nós temos também o terceiro sacrifício, que é uma oferta pacífica ou um sacrifício pacífico, ok? Que é semelhante a um banquete que se fazia para estabelecer uma aliança. Porque as alianças, né, no Antigo Oriente, naquela época do Antigo Testamento, toda aliança firmada entre pessoas, ela era selada com um banquete. Eles se assentavam para comer juntos. E esse ato de comer celebrava, firmava ali aquela aliança. Não é à toa que Jesus Cristo fez uma nova aliança conosco
durante uma ceia, porque isso já era um costume antigo. Então nós temos aqui aquela oferta chamada de pacífica. Pacífica. Lembra que tudo isso aponta para o sacrifício de Cristo. Nós temos uma quarta oferta, que é aquela oferta que nós chamamos de oferta pelo pecado. Pecado, ok? Que oferta é essa? A pessoa comete um pecado, se arrepende e oferece uma oferta para obter o perdão do pecado que ela cometeu. Nós temos a quinta aqui, que é a oferta pela culpa, né? O sacrifício, quando eu falo oferta, é sacrifício pela culpa, que é também um sacrifício pelo pecado cometido, mas enfatiza mais a necessidade de reparação, né? Trata-se de um tipo especial de oferta pelo pecado, tá? Esse aqui é para tirar a culpa. Então olha que interessante, nós podemos dividir esses sacrifícios, essas ofertas, em dois grupos, ok? Primeiro grupo, de 1 a 3, segundo grupo, de 4 a 5. Por que tudo isso? Porque nós precisamos entender o significado do sacrifício de Cristo e tudo isso aponta, nos ajuda a entender esse sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, ok? Então o que nós temos que entender? Que esse primeiro grupo de 1 a 3, holocaustos, manjares e ofertas pacíficas, ele era um sacrifício oferecido a Deus, ok? Que era de cheiro agradável, cheiro agradável. Então, esses três aqui, primeira característica, ele era de cheiro agradável, ok? Cheiro agradável a Deus. O que é isso? O que eu entendo por isso? Com esses três primeiros. Quando eu ofereço esses três sacrifícios, eu estou buscando agradar a Deus. Quando eu peco, eu desperto a ira de Deus para comigo, ok? Então esses dois sacrifícios são para aplacar a ira de Deus sobre mim. Porém esses três é uma oferta voluntária, né? Além de ser voluntária, ela é espontânea. A palavra melhor aqui é espontânea. Então aqui ela é espontânea, ou seja, eu não preciso pecar para oferecer uma oferta de manjares, uma oferta pacífica. Então é algo espontâneo que sobe como um cheiro agradável, né? Ou seja, é uma forma de se adorar através desses sacrifícios, ok? E a palavra agradável, né? Ela tem um significado no hebraico, que quando eu falo que estou oferecendo uma oferta de cheiro agradável, ela tem uma conotação de descansar, relaxar, sentir-se confortáveis e sentir prazer. Ou seja, quando eu ofereço esses sacrifícios a Deus, Deus sente prazer em receber esses sacrifícios que eu estou oferecendo de forma espontânea e voluntária, ok? Porém, já esses dois últimos, pecado e culpa, eles ocorrem em função de eu pecar. Então esses três aqui são oferecidos para agradar a Deus. Já esses dois aqui, eles são oferecidos por causa da pessoa. Do pecador. Para aplacar a ira de Deus, ok? Então nós temos holocausto, sacrifício de manjares, sacrifício de ofertas pacíficas, sacrifício pelo pecado e sacrifício pela culpa, ok? Então o primeiro grupo aqui, de forma voluntária e espontânea para agradar a Deus. O segundo é focado nas ações da pessoa, do pecador, para aplacar a ira. E quando nós vemos isso, olha que interessante, ó. O sacrifício pelo pecado, ele se origina quando o pecador peca, ou seja, o ato de pecar, né, fez com que Deus ordenasse que o pecador oferecesse um sacrifício pelo seu pecado, ok? Pelo seu pecado. Então esse primeiro
é oriundo dos atos cometidos. Já o segundo, que é o sacrifício da culpa, ele vem pelos pecados de omissão. Ou seja, eu vi algo errado, não falei, consenti, vi. Isso gera uma culpa dentro de mim. Aí Deus ordenou que quando tiver uma culpa, ofereça um sacrifício pela culpa para a pessoa, pecador, para aplacar a ele. Então, resumindo, Levítico de 1 a 7, nós temos estes sacrifícios, que todos apontam para o sacrifício de Jesus Cristo. É muito importante nós entendermos isso. E existem alguns elementos que são fundamentais em todos os sacrifícios, são comuns quando se oferece sacrifício. Primeiro, quando se fala em sacrifício, nós falamos de oferta. Ok? O adorador vai oferecer uma oferta. O adorador vai oferecer uma oferta. E essa oferta, ela é dependente dos recursos. Dos recursos do adorador. Ou seja, se for uma pessoa rica, ele vai oferecer um sacrifício maior. Se for uma pessoa pobre, um sacrifício menor, chegando ao ponto de ser 2 pombinhas ou 2 rolinhas, ok? Então vai de acordo com a capacidade, né, com os recursos que aquela pessoa tem para poder fazer essa oferta de sacrifício por si mesma. Outro fato interessante na questão dos sacrifícios. O ofertante, ele participa. Olha que interessante. Ele participa, ok, da oferta. Então, se ele levar uma oferta de manjares, de cereal, parte será queimada para subir como um cheiro suave, e parte será comida pelo ofertante e o sacerdote. Então, são alguns pontos que nós temos que ver que são inerentes a todos os sacrifícios, ok? Agora eu vou falar aqui para vocês sobre 7 itens muito importantes. O que são esses 7 itens? Olha, preste atenção. Se nós pegarmos Levítico, o capítulo 4 e 5, ok? Nós vamos ver uma relação de pecados, tá? Uma relação de pecados, onde nós corremos o risco de pecar intencionalmente. Ou seja, de Levítico 4 a 5 tem uma relação de pecados que nós podemos cometer de forma intencional, porque tem pecados que nós cometemos de forma não intencional, ok? Por falta de conhecimento e tal. Mas existe uma lista ali, são 7 itens, 7 pecados, 7 formas de se pecar que tem a intenção. A primeira delas, quando nós cruzamos limites que não sabíamos existir, ok? Então, existia um limite, alguma coisa assim, eu não tinha consciência desse limite e eu cruzei ele. Então, tem essa lista de pecados, né? Corremos risco de pecar intencionalmente de 7 formas diferentes, ok? Então, quando cruzamos limites que não sabíamos, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor. Então veja, mais para frente nós vemos profetas dizendo que o povo peca por falta de conhecimento. Então é necessário que nós conheçamos toda a palavra de Deus, na sua plenitude, ela do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, para nós não pecarmos, né, sem a intenção. Ou seja, se Deus deu toda a sua palavra para nós, é nossa obrigação conhecer essa palavra, guardar no coração para não pecar contra Deus. Porque mesmo de forma não intencional, ok, eu estou pecando, porque Ele já deu toda a condição, e eu por falta de conhecimento peco. Então, a primeira forma de se pecar. A segunda, quando acompanhamos os atos da comunidade. Olha que interessante isso, hein? Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, ou seja, se o povo está andando numa linha que é pecado, e eu acompanho essa linha do povo, eu estou pecando também. Então eles podem até estar fazendo de uma forma cega, sem saber que é pecado, porque eles não estão tendo conhecimento. Ou seja, eles estão pecando. E eu, por estar acompanhando eles,
também estou pecando. Então parece que é de uma forma não intencional, ok? Mas pela falta de conhecimento estamos pecando sim. E esse pecado é imputado sobre nós. Terceira forma, quando pensamos que nossas responsabilidades servem como desculpa, quando for um líder que pecar sem intenção. Então nós temos que saber, conhecer as nossas responsabilidades, os nossos deveres, para nós não sermos acusados, ok? Ou de jogar a culpa num líder, coisa parecida. Quarta forma, quando pensamos que nossa insignificância nos justifica. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, ou seja, não existe tadinho. Pecou, pecou. Pecado é pecado e acabou. Quinta forma, quando deixamos de fazer algo que é certo. Se alguém pecar porque tendo sido testemunho de algo que viu ou soube, não o declarou. Levítico 5, 1 a 3. Ou seja, eu vejo a coisa errada, eu estou vendo acontecendo e não declaro. Esse sangue vai ser cobrado das minhas mãos. Ou seja, esse pecado vai ser cobrado porque eu vi o erro e não denunciei. Outra forma, sexta, quando agimos ou falamos por impulso. Se alguém impensadamente jurar, fazer algo bom ou mal, ou seja, quando nós não temos o domínio próprio, nós falamos ou agimos por impulso, nós cometemos pecado. Ele não foi premeditado, mas é um pecado, ok? E último item, quando impensadamente banalizamos aquilo que é sagrado. Lembra do pecado que não tem perdão contra o Espírito Santo? A blasfêmia, atribuir as obras de Deus ao diabo. Então, quando impensadamente banalizamos aquilo que é sagrado, já não temos discernimento para separar o sagrado do profano. Quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor. Então, isso são pecados, são 7 formas de pecar. De uma forma, vamos dizer assim, não intencional, ok? É um pecar sem intenção, porém, Deus vai ter para conosco que Deus vai nos considerar como culpados. Porque Ele já deu a sua palavra, Ele já deu ali as suas normas precisas, Ele já vem nos explicando o que é pecado. Ah, mas é Antigo Testamento. Vai para lá Gálatas 5, Romanos 1, aquela lista enorme de pecados que estão aqui. Ou seja, eu não posso dizer que eu pequei sem querer, querendo, né? Eu pequei sem querer. Não interessa, pecado é pecado e você vai ser julgado por ele. Mas eu não sabia, então você está pecando por falta de conhecimento. Então esses sacrifícios aqui, eles vêm para poder aplacar a ira de Deus, ou para que eu possa adorar a Deus de uma forma agradável, que faça ele sentir prazer de forma espontânea. Existem formas de pecar sem intenção, mas é intencionalmente visto por Deus. Deus vê a intenção nisso, porque Ele nos deu a sua palavra, o conhecimento, e nós pecamos por falta de conhecimento. E toda oferta, né, todo sacrifício tem que ter uma oferta, que vai depender dos recursos da pessoa, e o ofertante participa da oferta. Então, se nós formos ver aqui, o sacrifício de Jesus Cristo foi como um cheiro agradável, causou prazer no Pai, foi de forma espontânea, Ele se entregou, ok? E foi para perdoar os pecados, né, da pessoa, do pecador. Então esses 3 primeiros foram direcionados para cima, para Deus. Esse outro aqui já foi na horizontal. Então o sacrifício foi para perdoar os pecados e para tirar a culpa, para aplacar a ira de Deus. Porque a justiça de Deus exige que quando nós pecamos, quando nós falhamos de forma intencional ou não intencional, né, a justiça de Deus exige algo em substituição, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então eu pequei, eu tenho que morrer por aquilo. Porém Deus, a sua justiça exige, né, um sacrifício. Então eu pequei, eu tenho que ser sacrificado, eu tenho que morrer
para atender à justiça de Deus. Aí ele veio e providenciou o substituto, aquele que nós chamamos de sacrifício vicário de Jesus. Ele se colocou no nosso lugar para aplacar a ira de Deus. Ele foi o ofertante e ele entregou uma oferta que foi ele mesmo. De acordo com os recursos que ele tinha, ele entregou a oferta. Ou seja, ele entregou tudo, ele entregou a ele mesmo. E ele participou dessa oferta. Ele fez o papel de ofertante, ele fez o papel da oferta e ele fez o papel do sacerdote quando ele entrou diante de Deus para depositar o seu sangue no Santo do Santo, nos ensina a palavra de Deus. Então isso aqui é uma rápida explicação para nós entendermos como que funcionou os sacrifícios, como que funcionaram os sacrifícios no Antigo Testamento. Rapidamente, só para nós entendermos esse aspecto, ok? Então, como nós estamos falando, né, dessa obra salvífica de Jesus, né, nós temos que entender assim, tudo começou por causa do pecado do homem, ok? Tudo começou por causa do pecado do homem. Então começou lá com Adão. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, fizeram roupas, né, cozeram ali com folhas de figueira roupas. Ou seja, quando o homem peca, automaticamente já desperta nele um senso de ele se justificar diante de Deus, através de uma obra sua. No caso de Adão e Eva, eles cozeram roupas, porque eles estavam nus, ok? E eles ficaram com tanta culpa, por causa do pecado que cometeram, que eles se esconderam quando ouviram a voz de Deus, ok? Então, essa é a solução humana para o pecado. Então, tudo começa, vamos falar aqui, ó. Tudo começa lá em Gênesis com Adão. Vamos botar aqui. Com Adão, ok? Aí de Adão, Deus mandou a lei. E da lei veio Cristo. E nós precisamos entender esse relacionamento, essa transição. Começou com Adão, lei e Cristo. Olha que interessante, quando a serpente enganou o homem no jardim do Éden, este foi induzido a achar que poderia viver fora deste centro divino e centrar-se em si mesmo, né? O que alguns teólogos chamam de híbris. O que é híbris? Híbris é quando o ser humano, deixa eu escrever aqui, ó, é híbris, ó, híbris. Híbris. Híbris é quando o ser humano perde sua centralidade em Deus e ele mesmo se torna o centro do seu mundo. Ou seja, eu deixo de viver para Deus e passo a viver para mim. Eu deixo de buscar primeiramente o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e passo a buscar simplesmente os meus interesses, ok? Então isso é a vaidade, é o orgulho do homem tomando conta da situação. Então, híbris é o pecado em sua forma total. É o ser que tenta extrapolar o limite da sua finitude, além da medida natural, vangloriando-se e apoiando-se em sua finitude como se fosse infinito. É aquilo que a serpente falou para Eva: pode comer, que os seus olhos serão abertos e vocês serão iguais a Deus. Coisa terrível é isso, terrível, terrível. E o homem caiu, né, nessa história da serpente. Então nós vimos aqui que Adão quis dar uma solução, híbris, né? Ele saiu do centro da vontade de Deus e o centro agora é a sua vontade própria, é a sua solução para resolver. Aí Deus veio e instituiu a lei. O que é a lei? A lei, aqui nós temos a solução humana. A lei seria uma solução divina para ajudar quanto a essa questão, né, dos pecados, aquilo que a gente viu, os sacrifícios, aquelas formas de sacrifício, até que se estipulasse o sacrifício perfeito que é Cristo, ok? Então Adão, nós temos a lei e Cristo. Porém, com a lei ela não conseguiu achar lugar no coração do homem.
Ela não conseguiu achar lugar. Porque se nós formos ver lá Êxodo 19 até o 32, 33, nós vamos ver aquela história onde Deus convida toda a nação de Israel que saiu do Egito para subir ao monte. Porque Deus iria colocar a sua lei em seus corações. E iria fazer ali uma nação santa, uma nação sacerdotal. Todos os israelitas, né, que saíram no Egito, eles seriam sacerdotes para ministrar a todas as nações, ao mundo. Porém, eles não quiseram aquilo. Então Deus gravou a lei nas pedras. Como não achou lugar no coração do homem para guardar a palavra, ele colocou aquela palavra, ele mandou fazer uma caixa chamada de Arca da Aliança e botar a lei dele dentro dessa caixa da Arca da Aliança, porque não achou lugar no coração do homem, ok? Então, conforme foram se passando os tempos, né, milhares de anos, né, aproximadamente 1500 anos até Cristo, foram se oferecendo sacrifícios, e o coração do povo foi se endurecendo, e a lei passou a ter um sentido meritório, ou seja, sentido de obras, né? Então eu sou justificado pela minha obra. Então eu pequei, né? Voluntário ou involuntário, consciente ou inconsciente, eu pequei, eu vou oferecer um sacrifício, eu tenho o meu rebanhozinho, cheiro de carneirinho, eu pequei, vou lá, ofereço um sacrifício, estou perdoado. Ou seja, era um ato meritório, ou seja, eu levo o animal, ofereço o sacrifício, recebo perdão, sem necessariamente ter o coração quebrantado e arrependido. Ok? Porque se nós formos ler lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, Paulo nos ensina que a palavra de Deus, quando entra no nosso coração, ela nos causa tristeza. E essa tristeza nos leva ao arrependimento, a buscar o perdão de Deus. Então, o que era para acontecer na lei? O homem pecava, era para ele ficar triste, se arrepender e oferecer uma oferta em sacrifício, para ele ser perdoado e a culpa expiada. Só que o que estava acontecendo? Isso foi se enrijecendo ao longo do tempo, o homem pecava, não ficava triste, ok? Muitas vezes não se arrependia, mas oferecia o sacrifício, né, para ficar bem diante dos homens, mas o seu coração não estava bem. Aí Deus levanta vários profetas, inclusive um deles é Miquéia, onde Deus fala que não quer mais sacrifícios, porque o coração deles não estava contrito, quebrantado, arrependido. Então eu quero de vocês a bondade, que vocês pratiquem a justiça, né? Porque o sacrifício não estava mais atendendo aquilo que foi estabelecido. Então a lei passou a ter um sentido meritório, né? Então meritório é aquela de recompensa. Então eu faço, tem a recompensa. Então eu pequei, ofereço um sacrifício, está tudo certo, acabou, morreu o assunto. Só que Deus lá atrás olhou para o coração do homem, e aqui hoje ele olha para o coração do homem. Então não é simplesmente, Deus me perdoa, não, é o coração tem que estar quebrantado. Quando se peca, vem a tristeza, e essa tristeza leva ao arrependimento. Esse é o processo para se obter o perdão de Deus nos nossos dias. E lá em Hebreus 8, versículo 13, nós vemos o escritor aos Hebreus dizendo que a lei, ela ficou velha. A lei ficou velha. Nós costumamos falar assim, né? A Bíblia é dividida em duas partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. Por que eu não falo Velho Testamento? Porque aquilo que ficou velho perdeu o valor. Mas aquilo que é antigo é muito valorizado. Você já viu carros antigos? Né? Você vê carros antigos perto da tecnologia dos carros novos, não tem nem comparação. Mas o valor que aqueles carros antigos têm, às vezes se compara ao valor de um carro novo, com muita tecnologia. Então tudo que é antigo é muito valorizado. Mas aquilo que é velho já não tem valor nenhum. Então a antiga, olha que interessante, a antiga aliança, não é a velha, é a antiga. Ela tem um valor simbólico apontando para Cristo. A antiga aliança. Porém, o escritor aos Hebreus não fala que é a antiga lei, ele fala a velha lei. Por que velha?
porque perdeu o seu valor original. E vamos ler Romanos, capítulo 10, versículo 4. Já que a lei ficou velha, algo novo precisou entrar no lugar, aquilo que nós chamamos da nova aliança, o Novo Testamento em Cristo. E em Romanos 10, 4 ele fala, porque o fim da lei que ficou velha, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha que coisa maravilhosa. Então o fim, a lei acabou. Ó. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Por que a lei acabou? Porque ela ficou velha, ela perdeu o seu valor. Onde que está isso? Hebreus 8, 13. Ok? Então, isso tem que ficar muito claro nas nossas vidas. Então, Cristo veio, né, para substituir a lei que ficou velha e perdeu seu valor. E se encerrou a lei e começou uma nova aliança, né? Nós estamos falando aqui da obra salvífica de Jesus. Então lembra que eu falei do sacrifício? Quando você peca, o salário do pecado é a morte. Você está condenado à morte por causa do pecado. Isso é o que a justiça de Deus quer. Ele quer que o pecador seja morto. Aí Deus providencia Cristo para satisfazer a sua justiça. Então agora nós vamos fazer um desenho que resume toda essa lição de número 5, falando sobre a obra salvífica de Cristo. Ok? Falando sobre a obra salvífica de Cristo. E antes de fazer esse desenho, eu gostaria de ler um texto que está aqui na nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus, né? No capítulo de número 5, no item 5, que diz sobre o valor do sacrifício de Jesus. Ok? Diz assim, ó. O Senhor Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. A vítima do sacrifício foi Ele mesmo. Então ele foi ofertante e ele foi a oferta, né? Aí diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29. E não um animal, pois o sangue de animais não era suficiente para pagar tão alto preço. Por isso Jesus submeteu-se a si mesmo como sacrifício, fazendo expiação com seu próprio sangue por todos os seres humanos. Aí em Hebreus 2,9 diz, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Como homem, ele viveu e sentiu necessidades humanas. Nasceu de uma mulher, embora tivesse sido gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento virginal foi natural como o de qualquer ser humano. E ele cresceu em estatura e em sabedoria, sentiu sono, fome, sede, cansaço. Ele sofreu, chorou, sentiu tristeza e angústia. Jesus teve mãe humana, além de irmãos e irmãs coterinos, dando provas materiais de ter corpo humano, sendo feito semelhante aos homens, mas sem pecado. O valor de sua morte é suficiente para salvar todos e cada um dos pecadores. Assim ele pôde expiar o pecado do povo. Hebreus 2,17 diz assim, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Aí em Gálatas 4, o versículo 4 e 5 diz, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei. Sendo Deus e homem, Jesus não conheceu o pecado, mas fez-se pecado por nós. Assim sendo, o sacrifício de Jesus é de um valor infinito e ilimitado. Sua morte pode expiar os pecados da humanidade inteira. A morte de Jesus pôs fim à inimizade entre Deus e a humanidade. E isso é chamado reconciliação. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Glória a Jesus. Então esse é o resumo da obra salvífica de Jesus Cristo. E agora nós vamos fazer um desenho, né, para deixar bem claro isso. Então eu vou colocar aqui o primeiro aspecto desse desenho, chamado de redenção. Segundo aspecto que eu vou colocar aqui, chamado de expiação. E o terceiro aspecto deste desenho, que
que nós vamos colocar chama-se propiciação. Propiciação. Ok? Então nós temos aqui, ó, mais um triângulozinho, né? E o que que isso gera? Isso gera para nós aquilo que nós chamamos de salvação. Então a obra salvífica de Cristo, ela está condicionada a redenção, expiação e propiciação, ok? Esses três elementos. E quando esses três elementos entram em ação, produzem nós salvação e automaticamente gera em nós aquilo que nós chamamos de reconciliação, ok? Reconciliação. Então, se nós formos ver, nós temos redenção, expiação, propiciação, que nisso se resume a obra salvífica de Cristo, gerando para nós a reconciliação, um benefício maravilhoso. Agora nós vamos entender um pouquinho o que é cada um desses. Então, por exemplo, a redenção é de quem? A redenção é da pessoa, é do pecador, ok? E ela se dá através da substituição, aquilo que nós falamos lá, usando como exemplo o Antigo Testamento. O pecado, ele mexe com a justiça de Deus, exigindo a morte do pecador. Então Jesus Cristo fez um sacrifício chamado de sacrifício vicário ou substitutivo. Ele se colocou no nosso lugar, ok? Ele foi, olha que interessante, hein? Jesus foi o sacerdote, o ofertante e a oferta. Vamos ler Gálatas 3:24 para ver o que fala? Gálatas 3:24 diz assim, ó: de maneira que a lei nos serviu de aio. A lei nos serviu de aio, né? Ou de pedagogo, ou de professor, né? A lei serviu para nos ensinar. Que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então lembra do desenho anterior que eu coloquei aqui, Adão, aí veio a lei e Cristo. Fim da lei é Cristo. Então a lei serviu para nos ensinar. Que não era a oferta, mas era o nosso coração que tinha que estar ali de uma forma agradável a Deus. E aquele sacrifício era substitutivo. Aí Cristo veio nos trazendo a redenção na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, sendo o sacerdote, a oferta e o ofertante. Olha que coisa maravilhosa. E esse sacrifício é lindo porque foi feito uma única vez. Então, agora eu vou botar alguns textos aqui referente à redenção, para nós fazermos uma rápida leitura deles, tá? Então eu vou eu vou lendo aqui e vocês vão anotando o texto. Então, 2 Coríntios 5,14, vamos lá. 2 Coríntios 5,14, que diz assim, ó: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, olha a redenção, logo todos morreram. Então a palavra de Deus, o amor de Deus, nos constrange, o sacrifício de Cristo nos constrange, para que nós venhamos a morrer para o mundo e viver para Cristo, porque o seu sacrifício se colocou no nosso lugar, pela morte de nós todos, ok? Então nós vamos agora lá para Mateus 20, abra sua Bíblia, Mateus 20, Mateus 20, 28 diz assim, ó: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, olha a redenção, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele vai nos resgatar do jugo do pecado, da escravidão, do poder do pecado que está sobre as nossas vidas. Então a redenção, o sacrifício de Jesus é um resgate das nossas almas, da servidão do pecado. Aí vamos lá para Gálatas 3:13. Primeiro, Gálatas 3:13. Vamos lá. Gálatas 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos aproveitar, vamos para Gálatas 1:4, que diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Vamos agora para Romanos 6.
para nós vermos esses textos sobre a redenção. Romanos 6, o 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, o sacrifício de Cristo nos torna mortos para o pecado, ou seja, o pecado não tem poder mais para reinar sobre nós. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, quem não está em Cristo está servindo ao pecado, está escravo do pecado, ok? Aí nós temos também Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí Romanos 7,4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então somos livres da escravidão do pecado. Aí lá em Hebreus 2, vamos lá, Hebreus 2, 14 e 15, que diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, né, a nossa redenção, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quem não tem Cristo está sujeito à servidão imposta pelo diabo, ok? E para finalizar aqui os textos sobre a redenção, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Ele pagou um preço, porque tinha um preço a ser pago. O salário do pecado é a morte. Então quem peca recebe, né, a recompensa é a morte. Aí ele pagou esse preço por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, ok? Então, qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Glória a Deus por isso. Então, nós entendemos isso. Então, a redenção, Cristo, né, essa obra que ele fez na cruz do Calvário, nos libertou da escravidão do pecado, do jugo colocado sobre as vidas dos pecadores. Esse jugo é colocado pelo diabo. Então, somos libertos através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aí nós temos a expiação. E a expiação, ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido no Antigo e no Novo Testamento. Então, expiação no Antigo Testamento, ela tem um verbo chamado tirar. Já a expiação no Novo Testamento, ela tem um verbo... Opa, desculpa, eu inverti. No Antigo Testamento, a expiação era cobrir. No Novo Testamento, ela é tirar. Ou seja, aquele sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele tira o pecado. Lembra de João Batista 1,29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já no Antigo Testamento, o sangue dos animais derrubados não era um sacrifício perfeito. Ele cobria os pecados. Lembra Adão e Eva, que nós vimos lá, começou com eles fizeram folhas, né, roupa com folhas de figueira. Aí Deus sacrificou o animal, expiou os pecados dele com sangue derramado e cobriu. Então o sentido dos sacrifícios pelo pecado, pela culpa no Antigo Testamento era para cobrir, porque não era um sacrifício perfeito. Aí João Batista, o grande profeta de Deus, veio nos ensinar que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, com o seu sacrifício na cruz, o seu sangue derramado, iria fazer expiação para tirar de uma vez por todas os pecados que nós cometemos. Isso é algo de maravilhoso, a teologia de João Batista, ok? Então no Antigo Testamento o sangue derramado cobria. No Novo Testamento ele tira de uma vez por todas o pecado. E isso tem uma mudança drástica na operação, porque o sangue dos animais não era um sacrifício perfeito, mas o sangue de Jesus é o único e perfeito sacrifício que tira de vez os pecados de nossa vida. E nós temos também esse terceiro ponto, que é a
propiciação. Então a redenção ela tem um sentido universal. Todo aquele que crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então é a redenção, o sacrifício de Jesus feito de forma ilimitada, que nós vimos na nossa declaração de fé. A expiação é a ação do sangue. É como que o sangue agia no Antigo e no Novo. O sangue nos animais e o sangue de Cristo. Já a propiciação, ela tem um verbo. Ó, a propiciação, o que, que ela faz? Ó, ela remove a ira de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Quem pega desperta a ira de Deus sobre sua vida. Então nós temos alguns verbos. Qual seria o verbo da redenção? O verbo da redenção é substituir, né? Que é o sacrifício vicário, substitutivo. Jesus se colocou no nosso lugar. Ele pagou o preço, ele nos substituiu. Então, o verbo da redenção, substituir. Aí nós temos o verbo da expiação. O verbo da expiação é o tirar. Aqui é substituir, aqui é tirar. O verbo da propiciação é remover a ira de Deus sobre as nossas vidas. E nós vamos aqui, ó, e só para dar um... Não, vamos ler o texto, depois nós entramos no próximo. Então, na propiciação, vamos ler Salmo 37 e 38, para você entender como que a ira de Deus funciona em nossas vidas. 37 e 38 diz assim: quanto aos transgressores, aqueles que pecam, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Então, quem peca, quem transgride, né, quem comete iniquidade, será destruído, porque o pecado, ele promove a ira de Deus. Aí a propiciação, que alcançamos através do sacrifício substituível de Cristo por nós, pela a expiação que tira os pecados, nós alcançamos a propiciação que remove a ira de Deus. Então no Salmo 37 aqui nós vemos isso acontecendo. Aí agora vamos para Hebreus 10. Hebreus 10, vamos ler o 30 e o 31, que diz assim: o 30, desculpa. Porque bem conhecemos que aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E a outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, quem peca vai cair nas mãos de Deus, da sua ira. E Ele é que vai fazer a vingança dos pecados cometidos contra Deus e contra o próximo. Ok? Isso é terrível. Nós temos também agora mais um. Vamos para Hebreus 2,17. Hebreus 2,17, para vermos essa questão da propiciação. Ele diz assim: pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então ele precisou se fazer homem, morrer, para expiar, tirar os pecados e remover a ira de Deus sobre as nossas vidas. Ok? Agora nós vamos aqui também para Romanos 3,25. Vamos lá. Romanos 3,25. Romanos 3,25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. Olha que coisa maravilhosa. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Quando eu creio no poder do sangue de Jesus que tira o pecado, eu alcanço a propiciação no sacrifício de Cristo pela fé. Então eu tenho que ter fé na eficácia do sangue de Jesus para que a ira de Deus seja removida da minha vida, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então nós pecamos, Deus está sendo paciente. Ele está acumulando a ira, é como se tivesse uma taça e aquela taça fosse enchendo com a sua ira, com os pecados que nós cometemos. Vai chegar num ponto que aquela taça ela vai transbordar. Quando ela transbordar, a ira de Deus vem sobre nós. Só que a taça de Deus é grande, ou seja, Ele está sendo paciente e está dando a oportunidade de nós cremos em Jesus Cristo, cremos no seu sangue, para que a ira dele seja removida de nós. Então nós temos também Romanos 5,9.
Romanos 5,9, que diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então o sangue de Jesus tira o pecado e ele faz a propiciação. Ele nos salva da ira de Deus. Ok? Nós temos mais dois textos que estão na primeira epístola de João, né? Primeira epístola de João, nos capítulos 2 e 2. 1 João 2, versículo 2, que diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aí lá em 1 João ainda 4,10, só virar a página, ele diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou enviando o seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Então nós temos os verbos da obra salvífica de Cristo. A redenção traz os verbos de substituição. Ele se colocou no nosso lugar. A expiação fala de tirar os pecados pelo sangue de Cristo. E a propiciação, que é a ação do sangue para remover a ira de Deus, para nos salvar da ira de Deus. E agora nós vamos entrar na reconciliação, ou seja, quando eu creio em Deus, tem a minha redenção, que Jesus morreu no meu lugar, que o seu sangue me purifica, tira todos os pecados da minha vida, e que esse sangue, né, esse sacrifício, esse sangue derramado na cruz do Calvário, remove a ira de Deus, me salva da ira de Deus. Aí o que eu obtenho com essa obra de Cristo, feita na cruz do Calvário? A reconciliação com Deus. E para nós entendermos, né, essa reconciliação, nós temos um verbo. Então aqui ele promove a reconciliação. Então a redenção, o verbo é substituir, a expiação é tirar, a propiciação é remover e a reconciliação é promover. Promover a reconciliação, ok? Então vamos para Efésios 2,6 para vermos o que diz lá. Efésios 2,6 diz assim, ó: e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a sua obra redentora, com a expiação pelo seu sangue que tira o pecado, a propiciação que nos livra da ira de Deus, nos reconcilia com Deus, para que nós ressuscitemos junto com ele e nos assentemos nos lugares celestiais, ok? É o resultado dessa obra salvífica de Cristo. Aí nós temos ali também, vamos para Colossenses 1,20. Colossenses 1,20. Colossenses 1,20, que diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, sangue que nos dá a redenção, faz a expiação pelo pecado e a propiciação, tirando a ira de Deus, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então o sangue da cruz, né, nos traz a redenção, ele nos substituiu na cruz, era para nós estarmos ali condenados à morte. O seu sangue tira o pecado, o seu sangue remove a ira e promove. Olha que interessante ele fala, hein? Vamos lá. E por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então ele promove a obra salvífica, a redenção, expiação e propiciação, promove a reconciliação com Deus. Vamos agora lá para Romanos. Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 10 e 11, que diz assim: porque se nós sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, redenção, expiação, propiciação. Nós somos reconciliados pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, porque ele ressuscitou, e nós já vamos ver isso também, glória a Deus. E o versículo 11, não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então tudo isso, ó, redenção, expiação e propiciação, é para nós alcançarmos a reconciliação com Deus, porque o pecado nos torna inimigos de Deus. Agora vamos para 2 Coríntios, para nós fecharmos essa questão de reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5.
verso 18 e 19, que diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós temos esse trabalho, esse serviço, esse ministério, de levar outros a se reconciliar com Deus. Como é que eles se reconciliam com Deus? Crendo no sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, que traz a redenção, liberta da escravidão, no sangue derramado na cruz que expia, tira os pecados, esse sangue que faz propiciação, nos livrando, removendo a ira de Deus e nos reconciliando, promovendo a reconciliação com Deus. Essa é a obra salvífica de Cristo. E o versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ok? Com isso, nós fechamos o que é a obra salvífica, a redenção, expiação, propiciação, que nos proporciona a reconciliação. Olha que coisa ali, tudo com ão, terminando com ão. Redenção, expiação, reconciliação, propiciação, tudo isso aqui é sangue. Tudo isso é sangue, 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 sangue. O sangue, lembra lá dos 5 tipos, formas de sacrifício que nós começamos no início dessa aula? Os 3 primeiros atos de adoração, né? Voluntários, espontâneos. Os 2 últimos é para perdão do pecado e tirar a culpa, ok? Então é o sangue, sangue derramado que nos dá a redenção, sangue derramado que tira os nossos pecados, sangue derramado que nos livra da ira, é o sangue derramado que promove a reconciliação com Deus. Esse é o poder do sangue de Jesus Cristo. E o texto que nós temos que ter fé no poder do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ok? Então, rapidamente aqui, ó, eu vou deixar alguns textos para vocês lerem, que fala dos benefícios, né? O resultado, aquilo que nós encontramos com a salvação. Então, lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 1 e no versículo 5. E em Romanos 5 e 17. Romanos 5 e 17. O que nós vemos isso? Nós vemos aqui que essa obra salvífica de Cristo, ela traz para nós, né, a vida, ela vivifica, né? Ela nos vivifica, ok? Nós temos também lá em Salmo 84:6, Salmo 84:6, e nós temos também João 4:10, João 4:10, falando da fonte das águas vivas, fonte das águas. Então essa obra salvífica, ela traz vida, ela nos revela uma fonte que jorra dentro de nós, ok? Também nós temos aqui Salmo 42, de 1 a 2, Salmo 42, de 1 a 2, que fala que aqueles que fazem parte dessa obra de salvação, eles têm sede de Deus. Então traz vida. Com a vida eu descubro onde está a fonte. E a fonte é para saciar a minha sede. Olha que coisa maravilhosa. Aí nós temos também João 5:5. João 15:5, que fala dos frutos. Então, quem está vivo, né, através da redenção, desse projeto de salvação, alcança a vida, está vivificado, passa a saber aonde está a fonte das águas vivas, ali ele dessedenta a sua sede, e ele produz frutos, porque para a árvore dar fruto, ela tem que ter água. Para ter água, ela tem que alcançar a fonte. Para isso tudo, só acontece porque ela tem vida, ok? E lá em Mateus 5:20, eu vou botar aqui, ó, Mateus 5:20, e em Lucas 4:19, nos fala que nós temos que ganhar almas. Então, ó, vamos ver o benefício. O que isso traz para nós? Primeiro, traz a vida.
Essa obra salvífica de Jesus Cristo nos traz vida, nos mostra onde está a fonte, nos dessedenta, tira a nossa sede, faz gerar em nós frutos e desperta em nós o desejo de levar isso para os outros, né? Que nós venhamos a ganhar alma. Então tudo isso aqui produz vida, nos mostra a fonte, tira a nossa sede, faz gerar fruto, para quê? Para que nós venhamos a ganhar almas, para que outros vivam isso que nós também vivemos. E para encerrar, ó, vamos entender uma coisa. Jesus Cristo, ele ressuscitou para a nossa justificação. Isso está lá em Romanos 4:25, tá? Se ele não tivesse ressuscitado, ele não passaria de um mártir cristão, como Estevão, que morreu, ok? Como tantos outros. E Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 15:17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Olha que coisa maravilhosa. Então tudo se dá por causa da ressurreição. Então vem a redenção, a expiação, a propiciação, que nos traz a reconciliação. Por quê? Porque ele morreu, ressuscitou e está vivo. Glória a Deus. E nós entendemos que, ó, preste atenção nisso. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Então, para que tudo isso tenha feito, eu tenho que crer em Jesus. Crer e confessar com a minha boca. E disso, dessa obra de salvação, dessa reconciliação, vem o novo nascimento. É uma coisa maravilhosa. O novo nascimento, ele se fundamenta na ressurreição de Cristo. Isso está lá em 1 Pedro 1:3, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Lembra da pergunta de Nicodemos em João 3? Como é possível nascer de novo já sendo velho? Vou voltar para o ventre de minha mãe? Aí que Pedro responde: não, Nicodemos, você vai ser gerado novamente pela ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E a ressurreição de Jesus, ela nos prova a grande força do poder de Deus. Isso Paulo escreve aos Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. E que nós, crentes, também seremos ressuscitados. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 14 e 2 Coríntios 4, 14. Pois a morte foi vencida através da sua ressurreição. 1 Coríntios 15, 54 e 57 e Hebreus 2, 14. A ressurreição de Cristo atesta o fato de que ele é Filho de Deus. Paulo escreve isso aos Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. Tanto o nascimento de Jesus quanto a sua ressurreição são fatos milagrosos. Que Deus nos abençoe com mais esta aula. Medite, reveja, assista às aulas anteriores, porque esse é um processo de construção de conhecimento. E conhecer a obra de salvação, que é o tema desse trimestre, pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, eu tenho que entender todos esses processos. Nós temos 14 aulas nesse trimestre. Ó, a primeira aula falou da promessa da salvação, a segunda da Páscoa, da figura, a terceira do advento, nascimento salvador, a quarta do amor e da misericórdia, a quinta que nós estudamos hoje é todo o contexto da obra salvífica. Depois nós vamos falar da abrangência universal, da graça, do livre-arbítrio, do arrependimento e fé, do processo da salvação, da adoção, da perseverança, de que somos glorificados em Cristo e que precisamos viver com a mente de Cristo. Então é um processo que você tem que dar continuidade. Não adianta assistir a aula 5 sem ter assistido a 1, a 2, a 3 e a 4. É interessante você assistir todas em sequência para que o seu pensamento tenha uma construção firme, bem fundamentada na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.